ele me convidou para vir, né? Ele me ensinou eu tinha empresa, né? A gente ficar em paz, porque eu estava no controle da situação. E hoje, glória a Deus, o filho está aqui, está curado. E quem pode falar mais a respeito disso é a minha esposa, que ela que está acompanhando mais de perto. E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus, agradecer o pastor Israel, o Anildo, o pastor Júlio, que quando a gente estava passando por essa luta, essa situação difícil, ele trouxe essa situação do pastor Israel e novamente o pastor Israel colocou o joelho no chão, orou por nós, pela nossa família. Até no dia que o pastor ele esteve aqui, o pastor Israel falou para ele que a gente estava passando por essa família está passando por uma luta, nós estamos nessa batalha juntos. Ele disse para o pastor Israel, mas fique tranquilo que Deus tem surpresa para ele. Deus está no controle da situação. Para falar um pouco mais da situação que a gente passou, a minha esposa ela pode falar melhor, né? Boa noite. Sou mãe do Luan e é mais ou menos 1 ano e meio para que ele começou um ano. Ele começou a ter muitas dores de cabeça, vários caroços na cabeça, né? Eu procurava os médicos diziam que era íngua. Eu cheguei a procurar 5 vezes pediatra. Eles diziam que estava com íngua, e chegaram até a falar que era psicológico, que estava tentando, que era dor, porque tantas vezes que eu ia ao médico, né? Aí uma vez eu cheguei e falei, olha, eu quero um exame, não importa se você diz que tem, eu quero um exame. E aí começou a nossa batalha, né? O primeiro exame foi preocupante, foi para a dermatologista olhou, pediu outros exames, mandou para o neurologista olhou, e aí começou a nossa batalha. E depois de uma tomografia, tem uma ressonância magnética, e aí ele foi diagnosticado com uma doença muito rara, que chama esteatose X. Eu nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida, né? E os médicos tem poucos estudos sobre isso, entendeu? Assim, poucos sabem sobre essa doença, não sabem nem qual é a causa dela. O que se sabe é que ela é uma doença muito agressiva e é tratada como um câncer, porque ela é tão agressiva como um câncer. Ela vai na ósseo da criança. E o Lohan, ele estava com 13 tumores na cabeça, que corroeu o osso da cabeça dele. E esses tumores corroíam o osso, descia e se alojavam na cabeça dele. E ele sentia muita dor, chegou uma hora que ele não dormia mais à noite, né? Ele acordava, e eu estou lembrando, eu jogava assim, não sabia mais cuidar dele, né? Dava remédio e não resolvia. E no neurologista com outro diagnóstico, falou, eu nem vou te falar que não tem, porque eu não quero te assustar, né? Mas eu vou te encaminhar para um especialista. E foi quando ele encaminhou para o oncologista, né? E como todos devem saber, o oncologista é um médico que trata o câncer. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, olha, mãe, é o seguinte, o Lohan tem uma doença, ela é muito rara, é difícil de tratar. Quando se chega à cura, é com muito tempo. Mas, assim, pela medicina, até onde eu sei, não tem cura, né? Sim, é muito difícil a cura. Então, ela estava voltando. Então, a gente tem que fazer uma cirurgia neurológica para diagnosticar e confirmar o grau dessa doença, que é a tem fase. E o Lohan fez a primeira cirurgia dele dia 21 de setembro do ano passado. Foi uma cirurgia muito grande, tá? Ele teve 20 pontos na cabeça, assim, e ele teve que ficar com dreno, e foi muito dolorido pra gente, né? E ele começou a sessões de quimioterapia, ele fez quimioterapia durante 3 meses, toda semana, ele tomava corticoide na dose máxima, ele ficou quase 25 quilos maior, que a corticoide é o rede líquido, né? E incha a criança. E foi muito difícil pra gente passar por isso. Só que assim, Deus falou para nós, né? Todo momento. Falou para mim, principalmente quando essa pessoa no meu trabalho, que trabalha junto comigo, ela falou assim, olha, eu fui na igreja, quando eu orei para vocês, e você pode estar tranquilo. E Deus está levantando um exército. Olha, se você tiver força para orar, então você tem igreja, tem pessoas, tem pastores, vai estar orando por vocês. E vocês têm que tomar posse da cura do Lohan. Não importa o que os médicos digam, né? E a gente começou a ter batalha, foi um monte, né? Com amigos, com outras pessoas que seguraram a nossa mão, né? Eu vou confessar aquele momento que a gente fica fraco, eu como mãe, teve um momento que eu não conseguia nem falar com Deus. Eu ia falar com Deus, eu fechava a boca, eu não conseguia nem abrir a boca, eu falava, pai, não sei se eu estou falando, mas assim, é meu filho, Senhor, né? E ele foi, né, essa questão de quinta, como foi em
médica, ela viu, ela falou assim, Sandra, parece que a doença regrediu. A gente vai diminuir a quimioterapia, vai fazer cada 21 dias. Porque as doses começaram a diminuir, né? E aí eu fiquei muito feliz, né? Ai, glória a Deus. E aí quando foi para ele fazer a quimioterapia do próximo, que ia dar 21 dias, que foi dia 2 de janeiro, voltou o tumor. Aí voltou maior que antes. E aí aquilo me amoleceu. E eu falei, Jesus, né? Daí ela me chamou, falando, vamos tirar de novo, vamos analisar de novo, ver se é na mesma proporção da doença, porque eu tinha fechado 70% de diagnóstico, agora eu preciso fechar 100% para poder entrar com o que é mais forte, vai debilitar muito ele. Então, eu preciso fechar esse diagnóstico. Eu estou fazendo uma segunda cirurgia, e também foi da mesma proporção. Só que essa segunda cirurgia ela foi mais complicada, porque teve que tirar um bloco de osso da cabeça para mandar para a análise, junto com o tumor. Então, tirou um pedaço grande, colocou a próxima, né? E aí foi mandado esses exames da análise, e a gente orando, né? As pessoas orando, e o exército do Senhor tinha levantado, orando pela gente, né? E chegou o resultado do diagnóstico, e ela me chamou e falou assim, Sandra, foi confirmado, vou estar 100% com essa doença. E o tempo que ele estava internado, porque ele ficou 5 dias internado lá no hospital Pensa, o médico teve visão. Assim, o dia que ele chegou, teve um médico lá, amigo que eu falei, nossa, enfermeira, conversou com a gente, falou, olha, eu conheço essa doença, ele falou para ela. Eu sei, eu já tenho confiança com essa doença. Lá em Londrina, o menino era uma idade na fase dele, só que assim, você tem que falar com a família que não tem cura, não adianta ela. Não tem, ela tem que contar de chão e entender que o filho dela não tem cura, falou a minha amiga. Então, assim, essa criança, porque assim, a enxostosa, ela está com os ossos, mas ela pode atacar o rim, o fígado e o pulmão. Se ela chegar a atingir esses órgãos, só um bastante, né? E aí ele falou, olha, se pegar o fígado dele, o rim é tão bastante. Então ela tem que cuidar porque ela anda muito rápido do corpo. Aí eu fiquei comprado de minha amiga, está contando assim de falar, porque eu estou esperando que eu não ouvi isso. Ele foi dele, né, esteve lá no hospital, ele entrou no quarto, olhou, falou, ai, que pena que ele estava bem. Ele falou, você não vai soltar dela? Ele disse, não, para não engraçar. Esperando que ela me falasse, né? E ela veio e me falou. E ela falou, não, eu estou fazendo muita oração, mas eu preciso falar. Ele já falou, cura, mas assim, né, vamos curar o nome de Deus. E naquele momento eu já cheguei aqui. Falei, Senhor, eu não sei. Eu não sei, eu não vou nem chorar por essa notícia. Porque eu não vou aceitar isso na vida do meu filho. Falei, né, o Senhor me deu aí presente e eu sei que você não vai tomar, né? E aí chegou esse diagnóstico e a falou, sabe, agora a quimioterapia do Luan vai ser muito mais agressiva, vai ser uma medicação muito forte, vai ficar debilitado, ao contrário do outro tratamento, ele não vai mais ganhar peso, ele vai perder peso, ele vai perder apetite, então você tem que estar preparado. Ó, se for começar a medicação, o que é você, sua esposa, sua família aqui, para a gente poder conversar com o psicólogo, porque para você estar preparado, para você não vai passar, né? Porque o que ele tem, e que eu falei para ela, os médicos não tem cura. E agora, Sandra, eu já vi casos que teve cura. E eu tenho que fazer uma mãe de ferro. E eu não vou levar essa criança. Eu vou levar, é isso que eu confio, é isso que vai acontecer. Já você vai ver. E aí, nesse meio tempo, Deus é tão maravilhoso, por isso a gente tudo tem que dar graça, né? Porque a próxima que foi colocada na cabeça dele, ficcionou. E inchou. E ele é guerreiro, né? Ele foi guerreiro o tempo todo. Ele só sofreu todos dias. Em todo momento, assim, ele não reclamava, ele só confiava. Ele falava, não, mãe, tem fé, mãe. Eu tô curado, eu tô curado. Só foi orar em casa, e você falou, não, tem tempo de Jesus ajudar, tá junto, já curou, sabe? E aquilo, assim, me surpreendia, gente, né? Porque até a gente, como pai, a gente crê. Eu falo que eu creio o tempo todo. Mas Deus me surpreendeu. Porque nesses 15 dias que a tosse dele infeccionou, que teve essa medicação na veia, ele teve uma internação parcial, a gente tinha doença no hospital, estava com medicação lá de antibiótico, até uma hora, 3 horas da tarde, e a gente ia para casa no outro dia de novo, durante 15 dias. Tá? Domingo, todos os dias. E aí, durante esse meio tempo, a médica falou assim, eu não posso começar aqui no meio, porque se eu começar, vai abrir a cirurgia dele. E ele já tinha, o médico já abriu 2 pontos para drenar o estava no chão. E ela falou assim, e agora está cicatrizando, vamos fazer a medicação. E olha que
levar. Ela falou, mas em todo caso, se pegar esse material dele, eu vou mandar para uma segunda análise, tá? Porque o médico é bom eu ter uma segunda opinião. E aí, quando deu 15 dias da medicação dele, ela me chamou e falou assim, eu cheguei lá, as enfermeiras falaram, Sandra, eu não quero falar com você. Aí eu fui lá, ela falou assim, Sandra, o que eu tenho que te falar é confuso. Porque eu, como médico, eu estou como se eu estivesse dando uma segunda palavra, no teu justiça. Mas eu não vou tentar deixar essa normal. Porque essa segunda análise que eu pedi está dando negativo. Aí eu creio em Deus, falei, isso vai, eu tenho certeza que vai continuar negativo. Ela falou assim, que bom, né, você tem fé, mas eu vou pedir de novo. Aí ela pediu de novo, deu negativo de novo. Aí ela pegou todo o material que tinha sido tirado da cabeça dele, todos os laboratórios que tinha sido mandados, desde a primeira cirurgia, a segunda cirurgia, colheu o sangue dele e mandou para o laboratório de São Paulo para fazer um pouquinho. E aí, esse resultado chegou de novo negativo. Então, agora... Eu gostaria de dizer assim, que é muito importante as igrejas, as pessoas, as orações, né? Porque Deus fez aquilo que eu sabia que Deus ia fazer, só que Ele surpreende a gente. Que talvez eu estivesse esperando uma longa estrada ainda, né? Mas eu falo, Deus tem o seu tempo, né? Pode demorar, pode ser mais rápido do que você pensa. E aí tem uma palavra em Tiago, né? Muita gente deve conhecer, que é, eu falo que essa palavra diz a importância das igrejas estarem orando, os pastores estarem ungindo, né? E aqui diz assim, está alguém, Tiago 5, 14 e 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, também será perdoado. Então, Deus cura, né? Como todos levantam para orar. Então, nós estamos todos para orar. E hoje o Lohan está aqui, a médica falou assim, Sandra, você não vai precisar de quimioterapia. Eu não tenho mais ressonância. Você fez mais uma ressonância, fez mais uma tomografia, a cabeça dele vai ser um queijo, com vários buracos. E a última vez que ele não deu para a gente trazer, eu quero montar um documento para a gente poder estar mostrando na hora. Porque a cabeça dele está lisinha, só tem a lesão aqui, que é da foto que está começando a regenerar. Mas a cabeça dele ficou lisa, e ela tinha vários buracos, infiltrava o osso na cabeça dele. E ela disse, eu fico curada, vai ou não, vai andar de bicicleta, vai estudar, porque depois eu não quero ir para a escola. Vai estudar, vai viver sua vida, você está curada, ela falou para ele. A mesma médica disse que não poderia ter cura, né? Porque era muito difícil, então esse é o Deus